buenas noches, hermanos. Es un gusto muy grande estar aquí con los hermanos estudiando ese tema que me encanta. Cuando estudiamos la salvación por la gracia, la justificación por la fe, es un tema que me gusta mucho. Y creo que los hermanos también se encantan con ese tema, porque nuestra relación con Dios está directamente relacionado con el entendimiento de este asunto que es tan importante. Bien, anteayer estudiamos el capítulo 5, hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Una información que acredito que es relevante para todos los hermanos é que Pablo, quando escreveu sua epístola aos Romanos, ele não hizo a divisão em capítulos e em versículos. Aliás, todos os livros da Bíblia, quando foram originalmente escritos, eles não foram divididos em capítulos e em versículos. Isso aconteceu mais tarde. Apenas para o conhecimento dos hermanos, a primeira divisão da Bíblia em capítulos foi feita apenas em el ano 1226, por Stephen Langstone, que era um arcebispo de Cantuária. Ele hizo essa divisão. E apenas em 1527 foi feita a primeira divisão da Bíblia em versículos. Isto foi feito por San Paganino. Por lo tanto, vamos ter em mente que quando Pablo escreveu, ele não escreveu bem, agora é capítulo 1, agora depois do capítulo 1, depois do capítulo 2, depois do capítulo 3. Não, ele escreveu de uma maneira contínua sua carta, sua missiva para a igreja, e a divisão foi feita mais tarde. Mas eu acredito que a divisão foi muito boa, porque didaticamente nós outros podemos entender melhor a didática de Pablo. E os que fizeram a divisão, eles se preocuparam em fazer uma divisão que pudesse também representar a didática, o desenvolvimento do pensamento do autor da carta. Porque você se dando conta que em capítulo 5, que estudamos anteayer, Pablo habla que ele terminou fazendo uma analogia entre Adão e Jesus Cristo, o primeiro e o segundo Adão. Que em Adão, o primeiro Adão, toda a raça caiu em pecado e miséria. Em Cristo, o segundo Adão, fomos liberados do pecado e da morte. Então, os que estão em Cristo estão sob o reinado da graça, foram liberados da tirania do pecado. E ele termina dizendo que donde abundou o pecado, superabundou a graça, dizendo que Jesus Cristo, o segundo Adão, foi maior que o primeiro Adão, dizendo que a obra do segundo Adão foi maior do que a do primeiro Adão. Assim ele terminou o capítulo 5, que nós outros já estudamos. Agora em Romanos capítulo 6, Pablo ele nos mostra que a doutrina de la justificación se vai entrar em la santificación. Ele vai mostrar que por la justificación nós outros fomos liberados de la culpa del pecado. Fomos liberados da condenação del pecado. É isso que Pablo apresenta em el capítulo 5. Ele habla mais de lá, ele termina enfatizando mais a justificação. Pero agora, em el capítulo 6, vai falar que nós outros, em la santificação, somos liberados del poder del pecado. Há diferença. Justificação, liberação de la culpa, de la condenação del pecado. E o capítulo 6, a santificação seria somos liberados del poder del pecado. E eu acredito que Paulo, quando estava dizendo que donde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo
certamente ele estava inspirado por el Espírito Santo. Ele teve uma preocupação. O que a gente vai pensar? Você imagina se a epístola de Paulo tivesse terminado allá, donde abundou o pecado, superabundou a graça. Muita gente poderia interpretá-lo como sendo aí uma luz verde para se cometer o pecado, não? Como se ele estava ensinando que quanto mais uma pessoa pecar, quanto mais abundante, quanto mais pecado uma pessoa vai cometer, maior seria a graça de Deus. Ele imaginou que poderia haver pessoas que iam interpretar desta maneira. Por lo tanto, Paulo, para evitar esse tipo de conclusão equivocada sobre sua enseñança sobre a salvação, é que Paulo continuou o capítulo 6. E ele vai dizer agora aqui no capítulo 6 que nós outros não estamos livres. A justificação não é uma avenida aberta para que uma pessoa pueda continuar uma vida de pecado. Ele vai ensinar que a graça, mais allá de justificar, também santifica. Então, Romanos capítulo 6 é uma resposta àqueles que procuram transformar a graça de Deus em libertinagem, não em liberdade. Paulo usa dois argumentos. Talvez se pudermos dividir o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14, Paulo vai falar sobre o bautismo, nossa união com Cristo por meio do bautismo. E a última parte, que seria do versículo 15 até o versículo 26, vai falar de nossa servidumbre a Deus por meio de la conversão. Bem, então vamos apenas fazer essa puente de ligação entre o versículo 5, o capítulo 5 e o capítulo 6. Então, o capítulo 5 diz: a lei entrou para agrandar a ofensa, pero enquanto se agrandou o pecado, superabundou a graça. A pergunta que se inicia em capítulo que se inicia no capítulo 6 precede a ênfase que ele deu em el final do capítulo 5, conforme estudamos até aqui. Então, Paulo vai responder a uma inquietud que poderia haver em algum. E essa inquietud ele apresenta logo em el versículo 1. Você pode projetar aí o versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Que, pois, diremos? Perseveremos em el pecado para que a graça abunde? Então, ele está dizendo que o que ele disse em capítulo anterior, alguém poderia inferir ou concluir que nós outros poderíamos permanecer, perseverar em el pecado para que a graça pudiera abundar-se. E claro que Paulo vai dizer, ele vai responder de uma maneira muito categórica, dizendo que de nenhuma maneira. E agora nós outros vamos ver que do versículo 1 ao versículo 14, a primeira parte que nós outros falamos, Paulo ele vai usar 6 verbos, são os verbos principais nesta primeira parte do capítulo 6. O verbo saber, nós outros vamos encontrá-lo em el princípio do versículo 6. Depois o verbo considerar, vamos encontrá-lo em el versículo 11. E depois o verbo presentaos. Presentaos. Esses três verbos, saber, consideraos e também
apresentá-los. É isso que ele vai. Agora, o que devemos saber? Não? O que devemos saber? Sabemos que a fé cristiana é fundamentada em el entendimiento. Crer é também pensar. A ignorância da verdade não glorifica a Deus, nem nos possibilita o crescimento em la gracia. O segredo de uma vida santificada, vamos ver que está em la mente, em nossa compreensão da verdade. Consiste em saber, consiste também em considerar, nós outros vamos estudar aqui, e também em apresentar. Então, o que devemos saber? É o versículo 2. Vamos, então, em el versículo 2. En ninguna maneira a resposta que é Deus, porque lo que hemos muerto al pecado, como viviremos aún em Ele. Primeira coisa que devemos saber, que nós outros morrimos para o pecado. Se morrimos para o pecado, como podemos continuar vivendo em Ele? É isso o que está dizendo. A morte e a vida não podem coexistir. Não podemos estar mortos e vivos ao mesmo tempo, com relação a coisa alguma. Aí, se nós outros estamos mortos para o pecado, não podemos estar vivos para o pecado. Então, o versículo 2 fala que versículo 2, que nós outros morrimos para o pecado. Morrimos para o pecado. A graça nos salvou do pecado. A graça nos salva do pecado e não em el pecado. Isso é muito claro também no Espírito de Profecia. Nós outros somos salvos do pecado. Fuimos salvos do pecado e não em el pecado. Isso significa, então, vamos entender que o pecado é inadmissível em la vida do cristiano. Vamos ver que há os antinomianistas, são aqueles que acreditam que a lei de Deus não está todavia em vigor, que a graça nos libera da obediência à lei. Eles não entendem que a salvação, que a lei, que o quebrantamento da lei é do pecado e que a salvação por la graça é poder para vivermos uma vida liberada do pecado. Vamos ver que em exato momento em que a morte acontece, cai por terra toda a reivindicação contra esta pessoa. Ninguém pode exigir nada de uma pessoa que morreu. Autoridade financeira, credor, executor penal pode buscar algo apenas das pessoas que estão vivas, não das pessoas que já morreram para o pecado. E agora vamos em el versículo 3. Em el versículo 3. Ou não sabeis que todos os que hemos sido bautizados em Cristo Jesus, hemos sido bautizados em sua muerte. Aqui, o bautismo é símbolo de la união com Cristo em sua muerte. Então, os crentes morreram com Cristo quando ele morreu. É isso que está dizendo Paulo aqui nesse texto. Quando ele morreu, morimos com ele. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. Assim como estávamos em Adão, quando Adão pecou, estávamos em Cristo quando ele morreu. Ayer estudamos isso, não? O pecado de Adão foi o pecado de toda a humanidade. O pecado de Adão foi o pecado de todos os descendentes, porque nós outros estávamos allá em Adão, potencialmente estávamos em Adão quando ele pecou. Alguém para ajudar a pessoa a entender isto é a seguinte pergunta:
o que hubiera ocorrido si su abuelo tuviera sido muerto con 3 años de edad. O que hubiera ocorrido? Si su abuelo tuviera sido muerto con 3 años de edad, lógicamente usted no estaba aqui. Usted não teria existido. Por lo tanto, potencialmente, você estava em seu abuelo. Então, se nós outros regressamos em 6 mil anos de história, vamos ver que eu, você e todos nós outros estávamos em Adão. Quando Adão pecou, foi ele o pecado de toda a humanidade, conforme nós outros estudamos ayer. Pero, as boas notícias é que Cristo vino como el segundo Adão. E que da mesma maneira que nós outros estávamos em Adão, podemos estar em Cristo quando aceitamos a Ele por la fé. Então, vamos entender que quando Cristo obedeceu a lei de Deus, nós outros obedecemos com Ele. Quando Ele morreu, nós outros morimos com Ele. E quando Jesus ressuscitou, nós outros ressuscitamos com Ele. E Paulo fala que hoje, em Cristo Jesus, nós outros estamos sentados em lugares celestiais. Amém. Em Cristo Jesus, estamos em lugares celestiais. Portanto, a morte de Jesus foi nossa morte. E o bautismo é um símbolo de que nós outros aceitamos esta realidade de que nós outros morimos em Jesus Cristo. Alguém disse que o bautismo é uma espécie de funeral do crente, quando o crente é levado para ser sepultado, não? É por isso que nós outros costumamos dizer que os pastores, quando vão bautizar alguém, têm que ter a certeza de que esta pessoa está morta, porque não se pode sepultar uma pessoa viva. É um crime sepultar alguém vivo, não? Só apenas se sepulta uma pessoa que já morreu. Então, quando uma pessoa de hecho está morta em Cristo Jesus, então agora ela pode ser sepultada. Agora, pero el versículo 4, vamos ler o versículo 4. E o versículo 4, porque somos sepultados juntamente com ele para a morte por el bautismo. Então, aqui outra vez, Paulo vai enfatizar que nós outros fomos sepultados com ele por el bautismo. A fim de que, como Cristo ressuscitou de los muertos por la glória del Padre, assim também nós outros andemos em novidade de vida. Então, nossa união com Cristo não é apenas em sua muerte, pero também em sua ressurreição. Assim como ele ressuscitou, também ressuscitamos nele para novidade de vida. Então, o poder da ressurreição está em nós outros para vivermos uma vida de poder. O reinado da morte por lo pecado não tem poder mais sobre nós outros, uma vez que morimos e ressuscitamos com Cristo. Então, a morte e a ressurreição de Cristo não são apenas, hermanos, hechos históricos que ocorreram há 2000 anos atrás. Não são apenas doutrinas significativas, pero também tem que ser uma experiência personal, já que através do bautismo nós outros podemos participar desta bendição. Então, o texto fala que fomos sepultados com ele e fomos ressuscitados com ele. O versículo 6 fala assim: e sabemos que nosso viejo homem, vamos ler versículo 5, o versículo 6, sabendo esto, versículo 6, sim, o versículo 6, sabendo esto que nosso viejo homem foi crucificado juntamente com ele para que o corpo del pecado seja destruído,
a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Fuimos crucificados com ele. Paulo aqui, ele vuelve a enfatizar que o crente precisa ser regido por el conhecimento. Devemos saber. O texto empieza sabendo esto. É algo que eu, você e cada creyente necessita saber. Saber que fuimos crucificados juntamente com ele. Alguns pontos devem ser esclarecidos aqui quando falamos que o viejo homem foi crucificado com ele. A primeira pergunta é essa: quem é o viejo homem que foi crucificado com Cristo? Quem é este viejo homem? Ciertamente é a totalidade de quem éramos antes de nossa conversão. Não se trata apenas de nossa vieja natureza, de natureza pecaminosa, pois esta todavia está presente em nós outros mesmo depois de nossa conversão. Não se trata apenas da vieja natureza que regenerada, pela vida anterior, toda nossa vida anterior. O viejo homem é a persona como éramos antes de conhecer a Jesus, antes de aceitar a Jesus. Nossa natureza humana considerada antes de conhecer a graça. Então, é verdade que aí habla de nossa natureza humana pecaminosa, habla de todo nosso ser, como era uma pessoa antes de conhecer a Jesus. Não? Então, isso que necessitamos também entender. E o texto fala assim: para que o corpo do pecado seja destruído. Uma outra pergunta: o que significa o corpo do pecado que deve ser destruído? No material que você recebeu, e deve ser claro que aí não está falando de nosso corpo físico, da carne e do sangue. Não se trata do corpo humano, pois este em si mesmo não é pecaminoso, não. Pero trata-se da natureza humana pecaminosa que se expressa, que se exprime por meio de nosso corpo. O corpo condicionado e governado por el pecado. Não? O corpo do pecado é o corpo, vamos dizer, dominado por el pecado. O corpo enquanto condicionado e controlado por el pecado, já que o pecado usa nosso corpo para seus próprios propósitos malignos, pervertindo nossos instintos naturais e transformando a sonolência em preguiça, a fome em glutonaria, o desejo sexual em luxúria. Isso que é do corpo do pecado. E aí disse que esse corpo do pecado tem que ser destruído. Destruído. O verbo usado para destruído aqui é o verbo grego katargeo. Não significa aqui eliminar ou erradicar. Não significa tomar uma arma e destruir seu próprio corpo. Aqui não está, Paulo não está falando de suicídio. Não está falando aqui de nós outros mutilar nosso próprio corpo, porque em la Idade Média muitos entendiam que tinha que mutilar-se a si mesmo, tinha que sofrer, não? Como um hecho de penitência. Aqui o verbo destruir, o cartegueio, não significa eliminar ou radicar, pero derrotar, incapacitar.
destituir de su poder. Destruir acá não é desaparecer, mas vencer. Não significa ser aniquilado, pero despojado del poder, subyugado e dominado. Isso significa a expressão destruir aqui. A natureza adâmica não é extirpada na conversão, mas recebemos poder para subyugá-la e dominá-la. Creio que está claro aqui para os irmãos quando habla que o pecado tem que ser destruído a fim de que não sejamos escravos del pecado. Inclusive, quero dizer aos irmãos uma coisa muito interessante. Em 1 Coríntios 5, versículo 14, ali Pablo ele apresenta uma verdade muito importante. Em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios 5, versículo 14. Vamos ler aqui. 2 Coríntios 5, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos constringe, juzgando nosotros isto mesmo. Murió por todos. Luego, todos murieron. Aqui, Paulo está, a escrever a los Coríntios, está afirmando a mesma verdade que ele escreveu a los Romanos. Que quando Cristo murió, ele murió por todos. Assim, a vida de Jesus foi por todos, assim como a vida de Adão foi por todos. Cristo vindo também como representante de toda a humanidade. Cristo viveu sua vida por todos, morreu por todos, ressuscitou por todos. Então, se morreu por todos, luego todos morreram. Agora, em 1 de Coríntios 15, versículo 31, 1 de Coríntios 15, 31, Pablo fala assim, dia após dias muero dia após dias. Aqui nós outros podemos entender que Paulo está falando da natureza humana pecaminosa, mas se você ler dentro do contexto, Paulo está dizendo aí de nosso corpo físico, que cada dia nós outros nos quedamos mais fracos, mais débiles, porque Paulo aí está falando de nossa vida física. Mas quando ele habla aqui, o que significa ser destruído, ele está falando aqui de subyugar nossa natureza humana pecaminosa. Ora, vamos ler o versículo seguinte. Vamos volver Romanos, capítulo 6, versículo 7 agora. Versículo 7. Porque ele que já morto ha sido justificado del pecado. A única maneira de ser justificado del pecado é receber sua paga. É cumprir a sentença. Preso que cumpre a sentença está agora já quite com a lei. Se alguém, por exemplo, comete um crime e ele é condenado a 20 anos de cárcere, depois que ele se quedou 20 anos em el cárcere, ele pagou sua deuda. A lei não pode ter mais nenhuma ação sobre aquele que já pagou. Pero se uma pessoa também é condenada à morte, a única maneira que ela pode ser justificada de sua condenação é morrendo. Isso que nós outros devemos entender. Isso significa que quando nós outros nos identificamos com Cristo, morremos legalmente para o pecado. Não devemos nada mais à lei. Agora, nem o pecado, nem a lei tem mais direito sobre nós outros. Significa que nós outros estávamos condenados à morte eterna, porque já nascemos condenados, porque somos descendentes de Adão,
E a única maneira que nós podemos ser justificados se pode dar se pagamos o preço do pecado, seja nós outros mesmos, ou seja um substituto que pague esta deuda que nós outros temos. E aqui nós outros damos graças a Deus porque tuvimos um substituto que pagou a pena de nosso pecado. E a pena era a morte. E ele morreu em nosso lugar. Um criminoso sentenciado e condenado à prisão precisa cumprir a pena para se quedar livre. E uma vez que a pena é cumprida, pode deixar a prisão. Justificado. Então, ele está justificado já. Não necessita temer mais as autoridades, porque as demandas da lei foram cumpridas. O criminoso está justificado em seu pecado. O mesmo princípio é aplicado se a penalidade for a morte. A lei não pode punir quem já morreu. Um muerto está quite com a lei. Você pode estar certo disso. Se uma pessoa tem, mesmo que uma pessoa tenha uma deuda muito grande, e ela se muere, nada mais pode cobrar esta deuda de uma pessoa que já morreu. Consequentemente, se nós outros estamos muertos em Cristo, estamos justificados do pecado. Então, leyendo o versículo outra vez, porque el que ha muerto ha sido justificado do pecado. Como fomos muertos? Fomos muertos em Cristo Jesus. Então, fomos justificados do pecado. Vamos ler agora o versículo 8. Se hemos muertos com Cristo, se morimos com Cristo, creemos que também viviremos com Ele. Já que estamos em Cristo, e Ele morreu e ressuscitou, nós outros que morimos com Cristo, também viviremos com Ele. E interessante que aqui não está falando apenas depois da segunda venida de Jesus, em Ele porvenir. Ele está falando aqui e agora, não? Su muerte es nuestra muerte. Su resurrección es nuestra resurrección. Su vida es nuestra vida. Assim como a morte não tem mais poder sobre Cristo ressurrecto, assim como Cristo morreu de uma sola vez por ele pecado e para ele pecado, e fez um sacrifício suficiente e cabal, não precisando mais repeti-lo, assim como Jesus agora vive para Deus, nós outros também morimos, ressuscitamos e vivimos para Deus como Cristo e em Cristo Jesus. Bem, agora vamos em el versículo 11 ou el versículo 9. Sabendo isso, que havendo ressuscitado de los muertos, já não muere. La muerte não se assenhoreia dele. Ou seja, a morte não tem mais domínio sobre Cristo, porque ele já morreu. Versículo 9. Sabendo que Cristo, outra vez, ele repite ele mesmo verbo. Não, até o versículo 11, ele vai sempre repetir o verbo sabendo. É coisa que cada um tem que saber. Sabendo que, havendo ressuscitado de los muertos, já não muere. La muerte não se assenhoreia de ele. Porque enquanto morreu ao pecado, morreu uma vez por todas. Ele tinha que fazer apenas um sacrifício. Você se acorda que Moisés cometeu um erro muito grave quando ele heriu a roca 2 vezes.
ele destruiu o símbolo do sacrifício de Jesus, porque Cristo seria sacrificado apenas uma vez, porque o sacrifício dele foi completo. Morreu uma vez por todas, mas enquanto vive para Deus, vive. O versículo 11: assim também vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Deus em Cristo Jesus, nuestro Senhor. Então, aqui, Paulo vai introduzir outro verbo. Aqui não é mais o verbo saber, mas o verbo considerar. E fala, consideraos muerto para o pecado. O termo considerar é uma tradução de uma palavra grega, a palavra logizomai. Logizomai é a palavra grega, e interessante que nós outros vai ser usada 41 vezes em Novo Testamento. E em la epístola a los Romanos vai ser usada 19 vezes. Este verbo é usado 19 vezes por Pablo em sua epístola a los Romanos, sempre com o significado de levar em conta, calcular, estimar. Por lo tanto, devemos levar em conta aquilo que Deus dijo em sua palavra, pois isso vale para, se nós queremos que vale para nossa vida, devemos considerar. O verbo grego considerar significa aún hacer uma escrituração comercial. É aritmética, ou seja, algo exato, real, concreto. É verdade absoluta aqui e em todo o mundo que Deus ordena que hagamos uma escrituração, lançando la cuenta, la muerte del viejo hombre. Devemos sacar um atestado de óbito del viejo hombre. El viejo hombre murió. A Bíblia habla que murió, porque quando Cristo murió, el viejo hombre murió com Cristo. Então, devemos escrever um atestado de óbito, assim, aceitar que Deus escreveu um atestado de óbito del viejo hombre. La consideração é uma questão de fé e resulta em ação. É como endossar um cheque. Se nós creemos de hecho que o cheque tem valores, tem dinheiro para cobri-lo, nós podemos pôr nossa assinatura em cheque e sacamos o dinheiro. Então, em verdade, o verbo considerar não é apenas apropriar-se de uma promessa, mas também actuar em função de um hecho que ocorreu. E que hecho que ocorreu? Que Cristo morreu. E nós outros morimos com Ele. Deus não ordena que morramos para o pecado. Ele diz que estamos mortos para o pecado. Aqui não habla que devemos morir para o pecado, aqui habla que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Em seguida, nos ordena que devemos actuar de acordo com esta fé. Se cremos que Cristo morreu e que nós outros morimos com Ele, devemos nos apegar a este hecho. E este hecho continuará sendo válido se nós outros lo creemos e aceitamos a Ele. Já que estamos em Cristo e Ele morreu, devemos considerar-nos também muertos para o pecado e vivos para com Deus em Cristo Jesus. Alguém considerou assim: você, então, se a hora que aceitou Jesus, você, por la fé, crê que quando Cristo morreu, você estava lá, você morreu com Ele. Você agora tem um atestado de óbito, o viejo homem já se morreu. Você deve levar com você sempre esse atestado de óbito. Por quê? É como a biografia de nossa vida escrita em 2 tomos. O tomo 1 cuenta a história
antes de Cristo. Seria, vamos dizer, el tomo 1, la historia del viejo hombre. Usted puede poner su nombre ahí. Antes de conocer a Jesús, yo era el viejo hombre. Este tomo es el que está narrando mi vida antes de conocer a Jesús. Y el tomo 1 se encierra con la muerte legal del antiguo yo. Cuando yo acepté a Jesús y creí que morí con él, la vida del viejo hombre se encerra allá. Y abrió ahora el segundo tomo, que es la historia del nuevo hombre. Él se abrió con la resurrección. Así que, entonces, hablamos en el capítulo 5 que debemos dejar de pertenecer a la familia de Adán y pasar a pertenecer a la familia de Jesucristo. Porque en la familia de Adán estamos condenados. Sería el viejo hombre. Y la vida del segundo Adán, la vida en Cristo, es la vida del nuevo hombre. ¿Cómo es que nosotros morimos para el viejo hombre, para la familia de Adán, y pasamos a vivir ahí en la familia de Jesucristo? Por la fe. Quando aceptamos que lo que Jesús hizo por toda la humanidad, hizo por usted, hizo por mí también. Y porque Ele hizo, yo lo creo y yo lo acepto, que yo estaba allá con Él, de la misma manera como yo estaba en Adán. Por eso que yo puedo tener un atestado de óbito, que el viejo Joraí murió cuando aceptó a Jesucristo por la fe. Es un hecho legal. Así Dios me considera y yo me debo también considerar muerto para el viejo hombre. No podemos vivir más en el tomo 1, como si nuestra muerte y resurrección con Cristo nunca tuviera ocurrido. El primero tomo terminó en nuestra muerte con Cristo. Recibimos lo que merecimos en la persona de nuestro sustituto. O sea, la muerte. El primero tomo já está concluído e cerrado. Vivimos agora em el segundo tomo. Então, é incoerente el cristiano vivir agora em el primeiro tomo, pois a pergunta é: como viviríamos? Como viviremos em el pecado? Nós outros para que ele já morimos. Vamos destacar dois pontos aqui muito importantes. Mesmo em el versículo 11. Devemos considerar-nos muertos para el pecado. O que isso significa? Não significa que nós outros estamos muertos em sentido, no sentido de que nós outros nos tornamos insensíveis ao pecado. Pablo não está defendendo aqui, esse é um ponto muito importante. Pablo não está defendendo aqui a impecabilidade do cristiano, nem pleiteando a tese da santidade total em esta vida, no momento que aceitamos a Jesus. Então, um não poderia dizer assim: se já morimos para o pecado, quando Cristo morreu, então agora eu sou insensível ao pecado. Eu não vou sentir mais nenhum poder do pecado em minha vida. Não é isso que está dizendo. Uma das evidências da vida é a capacidade de corresponder a los estímulos. Não estamos muertos para o pecado como um animal que você lo toca aí e ele não é insensível ao toque, não. E nós outros vamos ver na experiência de todo o povo de Deus em el passado, a experiência de Davi, a experiência de Moisés, a experiência de Pedro, a experiência de tantos outros, que mesmo depois que eles aceitaram a Jesus Cristo por la fé, todavia, eles aún cometeram pecados. Por quê? Por que cometeram pecado? Porque se apartaram de Jesus. Por tanto, quando Paulo está dizendo estamos muertos para o pecado, não significa que nós outros estamos insensíveis. Não, insensíveis. Não morimos para o pecado em sentido de estarmos insensíveis a ele. Como um morto está insensível
a los 5 sentidos. Nuestras tentaciones vienen del interior de la carne y no apenas de afuera, del mundo y del diablo. É interessante que a irmã White habla que Satanás, ele trata de despertar o mal que está dentro de nós outros com o mal de afuera. Ele usa o mal de afuera para despertar o mal de adentro. Então, isto continua sendo uma realidade em la vida del cristiano. Em que sentido, então, devemos considerar-nos mortos? Em que sentido devemos considerar-nos mortos? Não é no sentido que, quer dizer, eu fui bautizado, eu agora aceitei a Jesus, já não vou nunca mais cometer nenhum pecado, já estou insensível, a tentação não tem mais poder sobre mim. Não é isto, não? Nuestra muerte al pecado é idêntica à de Cristo. É legal, é moral. Morimos para o pecado porque em Cristo sufrimos o castigo por el pecado, que é a muerte. Conforme leímos em 2 Coríntios 5:14, um morreu por todos, luego todos morreram. Devemos considerar-nos mortos em el sentido de que judicialmente estamos mortos em Cristo. É assim que Deus nos considera. Assim como pelo pecado de Adão, morimos em el pecado, por la muerte de Cristo, nós outros morimos para o pecado. Dá-me apenas um minutito que eu vou tomar uma água aqui. Um minutito só. Tudo bem? Traz uma água para mim? Desculpa, me olvidei de trazer minha água aqui. Então, conforme hablamos em la epístola de Paulo, em 2 Coríntios 15:14, habla que morreu por todos, luego todos morreram. Isso é um hecho histórico. Ele morreu por todos. Significa que se eu aceito ele, judicialmente eu morri com ele. E Deus assim lo considera. A morte de Cristo foi nossa morte. Devemos considerar-nos mortos, no sentido de que judicialmente estamos mortos em Cristo. Então, assim como nós outros morimos para o pecado em Adão, morimos em el pecado, quando estávamos em Adão, por la muerte de Cristo, morimos para el pecado. Podemos agora andar como falei com um certificado de óbito em nosso bolsillo, não? Porque estamos dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre nós outros. É no sentido que de não nos condenar, uma vez que já fomos justificados por la muerte de Cristo. Então, o versículo 11 fala que devemos considerar-nos mortos para o pecado. É uma questão de nós outros considerar, de nós outros calcular e ter isso em conta. Ao mesmo tempo que devemos considerar-nos mortos para o pecado, também devemos considerar-nos vivos para Deus. Fuimos salvos por Cristo a viver, a fim de viver para Deus. Não podemos viver para o pecado, nem agradar a nós outros mesmos. Viver para a glória de Deus é a razão de nosso viver, de nossa vida. Devemos deleitar-nos em Ele. Devemos cerrar de uma vez para sempre o tomo 1 de nossa biografia, de nossa vida,
e vivir doravante apenas em el tomo 2. Em el terceiro lugar, vamos agora em el versículo, a partir do versículo 12. Então, a primeira coisa que Paulo falou que temos que saber, o primeiro verbo, depois considerar-os. E agora ele vai falar de outro verbo agora, é oferecer. Oferecer também, do versículo 12 ao versículo 14. Vamos ler o versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. E também no versículo 14, porque o pecado não se assenhoreará de vosotros, pois não estáis bajo la lei, sino bajo la gracia. Então, aqui ele usa agora o verbo oferecer. O resultado de saber que estamos crucificados com Cristo e considerar-nos muertos em Cristo deve agora levar-nos a oferecer nosso corpo a Deus. Vamos ver que o corpo do cristiano não é apenas morada de Deus, mas também pode ser e deve ser instrumento em las manos de Deus. Pablo, ele apresenta 3 ordens claras aqui nesses versículos que acabamos de ler. 3 ordens. 2 negativas e uma positiva. Vamos ver primeiramente as 2 negativas. Não permita, em el versículo 12, se pode devolver o versículo 12, se não permita que o pecado domine su cuerpo, não reine, pois, o pecado em vuestro cuerpo mortal. Esse é o primeiro, não reine. Pois a palavra reinar significa dominar, se assenhorar. Então, você que está em reino da graça não pode estar em reino do pecado. Não reine, quer dizer, não domine, pois o pecado em vuestro cuerpo mortal. Eu falei que na justificação nós outros somos liberados da condenação do pecado. Em el capítulo 6, Paulo quer enfatizar que por la obra do Espírito Santo e por nós outros somos liberados do poder, do domínio do pecado. E ele empieza dizendo, não senhoreie. Onde Cristo é o Senhor, o poder do pecado tornou-se ilegal. O pecado é intruso. Ele pode usar nosso corpo como uma ponte por meio da qual ele consegue governar. Assim, Paulo está dizendo que nós devemos rebelar contra esse poder. Não devemos permitir que o pecado tenha domínio sobre nós outros. Deve quedar-se claro outro ponto aqui que quero dizer aos irmãos. Paulo está dizendo apenas que o pecado não terá domínio sobre a vida do crente. Ele não está dizendo que nós outros vamos estar livres da presença do pecado. Esse é um outro estudo que podemos fazer mais adelante. Creio que o irmão Pai Silva, outro que vai estudar com os irmãos sobre outros capítulos, quando estudar sobre a glorificação. Então, se podemos falar de estar livre da presença do pecado. Pero, mesmo que nós outros não estamos livres da presença do pecado, podemos estar livres por la graça de Deus do poder do pecado. Não reine, pois, o pecado em vosotros, é o que Paulo está dizendo aqui. O pecado exige, o pecado é um senhor que quer dominar-nos. Pero
nós outros, não devemos obedecer a ele, não permitir que ele domine sobre nós outros. A outra negativa está em versículo 13. Em el versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, está diciendo ahí. Nosotros sabemos que a través de los sentidos, de la visión, de la audición, del tacto, del paladar, de los 5 sentidos, eles devem estar a serviço de Deus, pero Satanás pode usar os sentidos como instrumentos para ter domínio sobre nós outros. A vida cristã deve ser voltada apenas para as coisas de Deus. Não devemos oferecer nosso corpo ao pecado, nossos membros ao pecado como instrumentos, pero agora vem aqui o positivo. Ofereçam a Deus, sino apresentaos vuestros mesmos a Deus. Apresentaos está no mesmo sentido de oferecer a Deus. Isto significa consagração a Deus de nossa vida, de nossos sentidos, de nosso corpo. Deve ser devemos ter esse compromisso decisivo e liberado de oferecer a Deus nossa vida. Então, o Pablo trata aqui de 2 tipos de impérios, de 2 tipos de reinados. O reinado do pecado e o reinado da graça. Em el reinado do pecado, as pessoas são escravas e não são livres. Elas se afundam em los vícios, las perversiones, e usam seu corpo para atender los ditames del pecado, o domínio del pecado. Em el reinado da graça, elas não são apenas livres, pero também chegam a reinar. Uma vez que não estão debaixo do domínio del pecado, não devem oferecer seus corpos para servir-lhe, nem os membros de seu corpo para fazer sua vontade. Nosso corpo foi comprado por Deus e deve estar a serviço da glória de Deus. Os membros de nosso corpo não devem ser umas ventanas, não? Abertas para o pecado, mas instrumentos para a realização da vontade de Deus. Não devemos dar uma parte de nossa vida a Deus e outra ao mundo. Servir a Deus e ao pecado não se pode fazer isso, não? Não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Então, o que acontece no reinado da escravidão? Quando o pecado reina, os homens se tornam sujeitos, não? Da tirania do pecado. O reinado do pecado é domínio de opressão que escraviza, que mata. Os súditos do pecado vivem prisioneiros de suas paixões e oferecem os membros de seu corpo a la iniquidade. Mientras ele habla do reinado de la liberdade, que é o reino de la graça. O reino de pecado é de Satanás, o reinado de la graça é o reinado de la liberdade. Quando a graça reina, os homens se tornam livres. A graça destrona o pecado, destrói o senhorio do pecado e capacita o crente a oferecer-se a si mesmo e tudo que lhe pertence em amorável serviço a Deus. Então, em vez de viver bajo a tirania do pecado, eles podem voluntariamente se consagrar a Deus e oferecer os membros de seu corpo para a prática de la justiça. Esta é a primeira parte. Agora, do versículo 15 ao versículo 23, queria que pusiera o versículo 15 agora. É interessante que ele termina o versículo, vamos ver um pouquinho do versículo 14. O versículo 14 habla assim, pois não estáis bajo a lei, sino bajo a graça. Bem,
Paulo sempre, ele procurava já evitar qualquer mala compreensão ou alguém distorcionar suas enseñanças, como se hace hoje. E Pedro falou que Paulo escreveu com sua sabedoria, que muitos iam distorcionar para sua própria perdição. E Paulo era uma pessoa muito previsível. Ele já prevendo que alguém poderia distorcionar o que estava dizendo. Porque ele está dizendo, não estás bajo a lei, sino bajo a graça. Bem, se estamos não estamos bajo a lei, sino bajo a graça, é como os antinomianistas acreditam hoje, que significa, bem, já que estamos bajo a graça, não estamos bajo a lei, e significa que nós outros não estamos mais obrigados a obediência à lei. Estamos desobrigados, como se lá estamos livres para continuar uma vida de pecado. Então, quando Paulo falou, não estás bajo a lei, sino bajo a graça, para evitar que uma pessoa pudesse entender que seria uma liberação para uma vida de pecado, Paulo agora faz uma outra pergunta. Ele sempre faz como pergunta e resposta. É o método didático de Paulo. Que pois? Pecaremos porque não estamos bajo a lei, sino bajo a graça? Significa que porque estamos bajo a graça, agora podemos continuar na vida do pecado? É isto, né? É assim que você quer entender, não? Porque hoje há esta compreensão. Eu creio que todos os irmãos, quando entram em contato com alguns protestantes de outras igrejas, dizem, não, quando se habla da lei de Deus, não, nós outros não estamos bajo a lei, estamos bajo a graça. E Paulo aqui faz a pergunta, pecaremos porque não estamos bajo a lei, sino bajo a graça? E a resposta dele é a mesma que ele deu em versículo 1. Interessante, em versículo 1, ele empieza a pergunta, é uma pergunta. Que diremos? Permaneceremos em pecado para que abunde a graça? Ele responde, de nenhuma maneira. Né? Esse versículo 1. E ele, versículo 15, também, que pois? Ele, versículo 15. Que pois pecaremos porque não estamos bajo a lei, sino bajo a graça? Ele dá a mesma resposta. Em nenhuma maneira. É o que responde Paulo aqui. Em primeiro lugar, o primeiro princípio que vamos entender aqui, a autocorrelação, a autorrendição. Paulo vai dizer que a autorrendição nos conduz à la escravidão, é o versículo 16. Vamos agora ao versículo 16. Não sabeis que se os submeteis a alguém como escravos para obedecer-lhe, sois escravos de aquele a quem obedeceis? Seja del pecado para a morte, ou seja, a obediência para a justiça. Então, assim, aquele a quem nós outros nos vendimos, vamos nos tornar escravos desta pessoa. A rendição, por lo tanto, conduz em la servidumbre. El hombre, uma coisa que devemos estar claro, el hombre sempre será um escravo, ou del pecado, ou de Deus. La servidumbre del pecado torna el hombre cautivo de las pasiones, pero la servidumbre a Deus lo torna livre. É conhecida a expressão de Agostinho. Agostinho dizia, quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. É assim. Deixa-me repetir outra vez. Agostinho falou isso. Quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. A escravidão de Deus é liberdade. A liberdade do pecado é escravidão. É impossível ser escravo de dois senhores ao mesmo tempo. Mateus 6, 24. Não podemos servir a dois senhores. Somos servos de Deus ou do pecado. É isso que Paulo quer ensinar aqui. Muito, muito claro. Outra coisa muito interessante que Paulo ensinou aqui é a conversão
implica troca o cambio. La conversión implica cambio de esclavitud. Si hasta antes de la conversión fomos esclavos del pecado, después de la conversión, ahora nos tornamos siervos de Dios ou de la justicia. Vamos ler o versículo 17. Pero graças a Deus, que aún eres esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doutrina, la cual fuisteis entregado. Então, aqui habla que, primeiramente, éramos escravos del pecado. Agora, o versículo 18. E libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cristo nos sacou da esclavitud del pecado. Éramos dominados por el pecado. Estávamos bajo de jugo opressor. Vivíamos, vamos dizer, em la masmorra de la culpa, atormentados por el miedo, livres desse maldito cautiveiro, fuimos hechos agora servos de justiça. O servo de la justiça é verdadeiramente livre. Por la conversão, saímos de um reino para outro, de um senhor para outro, de um estilo de vida para outro. Vivíamos em el reino de las tinieblas, agora estamos em el reino de la luz. Éramos escravos del diabo, agora somos servos de Cristo. Vivíamos entregues a las pasiones e iniquidades, agora nos dedicamos a la prática de la justiça. É isso que Paulo está ensinando neste capítulo que estamos estudando. E agora, Paulo vai fazer uma analogia em el versículo 19. Vamos ler o versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humanidade, debilidade, que assim como para a iniquidade apresentasteis vuestros membros para servir a la imundícia e la iniquidade, assim agora para a santificação apresentar vuestros membros para servir a la justiça. Então, sobre o reinado do pecado, o homem havia provisão para agradá-lo. Agora, sobre o reinado de la gracia, deve usar o mesmo empenho para viver em santidade. Não podemos, irmãos, ser menos consagrados a Deus que o ímpio é dedicado ao pecado. Porque ele, assim, hablo como humano, por vuestra humana debilidade. Que assim como para a iniquidade apresentável vuestros membros para servir a la imundície, é assim que os impíos fazem, não? Devemos também fazer com a mesma dedicação que antes se dedicava para o Senhor, para o reinado do pecado, deve agora para Deus. O mundo investe em la promoção de suas causas. O pecador vira noites para satisfazer suas paixões. Dedica sua vida, seu tempo, seu dinheiro para agradar a seu Senhor. E quem é seu Senhor? O pecado. Depois de convertidos, libertos e salvos, teríamos nós outros uma dedicação inferior quando se trata de agradar também a nosso Senhor? Será que fomos mais dedicados ao diabo ayer do que somos a Jesus Cristo hoje? É isso que Paulo está dizendo. Sabe que devemos dedicar a Deus. Agora temos um outro Senhor. Se nós outros éramos zelosos em esse Senhor aqui, devemos ser muito mais zelosos em el outro Senhor. E agora vamos ver também que a escravidão é liberdade e a liberdade é realidade ou na escravidão. Eu leí há muito tempo, creio que os irmãos já escutaram também, de um escravo que estava aí em um mercado de los escravos e alguém chegou e
y miró para este esclavo. Nadie quería dar nada por él, pero un señor lo miró y preguntó a su dueño, ¿cuánto usted quiere por ese esclavo? Estoy hablando del tiempo que los esclavos eran comercializados, ¿no? Y pagó el precio. Y pagó el precio. Y lo que pagó el precio, el señor lo soltó, estaba preso con corrientes ahí, con cadenas, lo soltó. Y el señor que lo compró se fue. Se fue. Cuando mira para atrás, miró que el esclavo que le había comprado estaba seguindo a él. O que está haciendo comigo? Não quero seguir. Por que quer seguir-me? Porque você me comprou. Eu quero servir-lhe agora. Mas eu lhe comprei para que você seja livre. Não, pero eu sei que se você me comprou para que eu seja livre, é porque o Senhor me ama muito. E eu agora quero servir-lhe para sempre. E ele foi e serviu a seu Senhor o restante de sua vida. Não mais por obrigação, porque ele foi comprado, sua liberdade foi pagada. Ele servia agora por amor. É isso que nós outros devemos entender. Nosso serviço para Deus não deve ser por obrigação, mas deve ser por amor, porque ele comprou a nossa liberdade. Como dissemos anteriormente, a liberdade do pecado é escravidão. A escravidão de Deus é liberdade. A liberdade do pecado termina em muerte. A escravidão a Deus promove vida. O homem que se juzga livre para fazer todo o que deseja é, em la verdade, escravo do pecado. O homem que sirve a Deus, mesmo que pueda praticar o pecado, mesmo que ele tenha essa opção, ele opta para obedecer a Deus. O escravo do pecado faz aquilo que o pecado dita para ele fazer. Por exemplo, se ele tem um vício, se ele toma, se ele tem o vício do cigarrilho, ele não pode fazer aquilo que ele não quer. Às vezes ele não quer fumar, ele não quer beber, ele está preso. Em verdade, ele é um escravo, porque ele não faz, em verdade, o que quer, pelo que o Senhor demanda dele para fazer. Por isso que dizemos que, em verdade, ele não é, ele é um escravo, não? Ele não está debaixo, ele é um escravo, ele não é livre. Pero aquele que obedece a Deus, que sigue a Deus, ele está livre dessas coisas. Ele pode, se ele quiser, pode. Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele poderia beber, se ele decidir fazê-lo, porém ele não o faz, porque ele não é dominado por la bebida, porque ele é um servo de Jesus Cristo, não? Outro ponto muito interessante é o versículo 23. Vamos para o versículo 23, temos apenas 5 minutos. Vamos ler o versículo 23. Este capítulo são 23 versículos. Porque a paga do pecado é muerte, mas a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Aqui está uma coisa muito bonita, como ele termina este capítulo. Em reinado del pecado, os homens recebem su sueldo, su pago, com juros e correção. Mas de allá del tormento que o pecado produz, su pagamento final é la muerte. É isso que está dizendo. Salário é aquilo que merecemos por aquilo que hacemos. O pecador merece a morte. O pecador recebe a morte porque ele merece a morte. Ele é seu justo salário. Interessante que eu estava lendo aqui em el texto grego e aqui la paga. Há outra versão que habla el salário del pecado. Ou la paga, el salário. Isto foi a tradução de uma expressão que vem do grego
a palavra opsonia é a palavra que foi traduzido para o espanhol como la paga ou el salário, não? Opsonia. Sabe o que significa opsonia? Opsonia aqui era a paga do soldado, algo que ele ganhava arriscando sua vida com o sudor de seu rosto. O salário era devido ao soldado o que ele poderia receber por seus esforços, por seu pago. Não? Então, e está dizendo, aquele que é escravo do pecado, aquele que vive para o pecado vai receber um sueldo do pecado. Esse sueldo, esse salário que vai receber do pecado é a muerte. Agora, a palavra que foi traduzida aqui para perdão de Deus, a palavra dom de Deus, é a palavra charisma, é a palavra charisma, não? Que foi traduzida por dádiva, significa uma retribuição totalmente livre e merecida que algumas vezes o soldado recebia. Então, o soldado recebia por o trabalho que fazia seu sueldo. Se recebia alguma coisa que não era sueldo, já era graça, já era um benefício que recebia, já não era mais pago de salário. É isso que nós outros queremos que os irmãos também entendam, que Paulo queria que nós outros entendêssemos. Em reinado da graça, os homens recebem, não, em reinado da graça, os homens não recebem o que merecem, porque eles merecem a morte. Pero el favor merecido de Deus, a vida eterna. Não? Então, é isso que eles recebem na palavra charisma, que foi traduzida também por graça. Graça significa favor e merecido, algo que nós outros não merecemos. Em verdade, o que nós outros merecemos é a morte, porque o salário do pecado é a morte. O que todo pecador que não aceita Jesus Cristo vai receber é o que ele merece, que é o salário do pecado. Se nós outros vamos receber a vida eterna, é algo que nós outros não merecemos, algo que nos foi dado como uma dádiva, de Deus, não? A vida eterna é gratuita. A morte é algo merecido. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se bem que nós outros vamos dizer, nós outros, agora, como servo de Jesus Cristo, vamos oferecer os membros para a santidade, para o serviço de Deus, tudo que vamos fazer, porque nós outros fomos livres, fomos comprados, tudo que nós outros hacemos não nos vai dar direito à vida eterna. É isso que Paulo quer que entendamos, porque a vida eterna é um dom gratuito que recebemos por lo que Deus ha hecho em Jesus Cristo por nós outros. Então, vamos outra vez entender que os frutos de la justificação, a obra do Espírito Santo em nós outros, faz com que nós outros nos tornamos servos de Deus. Não mais estamos baixo do domínio do pecado, nos tornamos servos de Deus, pero sempre somos salvos por la graça. É assim que Paulo termina este capítulo. Agora, em el capítulo 7, volvemos a dizer que Paulo não dividiu sua carta em capítulos, nós outros é que dividimos. Paulo agora vai falar sobre a liberação de la lei, del pecado, que é também, ele vai se aprofundizar um pouco mais no que nós outros terminamos aqui. Pero este é um estudo do capítulo 6, espero que os irmãos tenham entendido. Então, em resumo, Pablo não quer que seus oyentes, os leitores de sua epístola, que os humanos não entenderam que porque estava bajo a graça, porque não estava bajo a lei, porque donde abundou o pecado, superabundou a graça, que isso não significa que o homem estava com o caminho aberto para continuar na vida do pecado, porque quando estamos em Cristo, estamos livres do pecado.
É isso que Pablo quis ensinar em el capítulo 6 de sua epístola. Amém?